Outro Olhar. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Outro Olhar. Eu sou a Emily. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Fernando. Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Hoje vamos trazer para vocês a resposta de algumas perguntas que vieram no nosso e-mail, finalmente. A gente acaba demorando um pouquinho porque a gente espera juntar um pouco, né? Então a gente tem 4 perguntas. A primeira pergunta são 3 perguntas em uma. Depois tem 1, 2, 3. Exatamente. Então, na verdade, são 4 perguntas, dona Emily. Bora lá responder. Primeira pergunta. A pergunta é da Maria, de São José do Rio Preto. Quando acontece o desencarne, as personalidades são agrupadas? A gente tem que pensar o seguinte, Maria. A personalidade é você. Você é a sua própria personalidade. Você faz parte de um grupo. Então, essas personalidades, não é que elas estão separadas. Elas estão com você. No seu inconsciente aí, se a gente evocar Freud nesse momento, o inconsciente é cheio de subpersonalidades. Na apometria, nós tratamos como subpersonalidade. Mas, se você for perguntar para um psicanalista freudiano, por exemplo, ele vai falar que não. Ele vai falar que, primeiro, que nem é usado o termo persona. O termo persona é usado pelo Jung. Se a gente for usar o termo persona, ou o Freud usava como recalque. Então, se a gente for usar esse recalque, ou o termo persona, ou seja lá o que for, isso faz parte de você. À medida que vai envelhecendo, você vai tendo ressignificâncias. Então, essas ressignificâncias, elas podem simplesmente, o que o Freud chamava de aberração, ou elas podem voltar. E essa volta é o recalque, é quando você abre um buraco e coloca lá dentro. Só que você coloca, você é responsável, mas muitas vezes, e a grande maioria das vezes, você não sabe disso. Você não tem a menor noção disso. E essas personalidades, segundo alguns autores, a gente vai ver várias divergências desses autores, vão falar que vai adquirir uma espécie de vida essas personalidades. Só que isso não é comprovado, nem dentro da apometria isso é comprovado. Algumas entidades dizem que sim, outras dizem que não. Alguns autores vão dizer que sim e outros vão dizer que não. As personalidades são agrupadas? Sim, porque você é a personalidade, né? Você é todo o condomínio. Você tem alguma opinião sobre isso, dona Emily? Não, eu concordo. Eu acho que a gente faz parte do todo. Somos seres viventes aqui. A gente já teve outras histórias. Eu acredito que já passamos por outras experiências. Alguns seres são novos, talvez não. Eu não acredito que, somos seres individuais, né? Então, sim, eu acho que é todo mundo junto ali. Tem uma teoria que é bacana, que vai dizer que conforme você vai subindo o degrau, você vai entrando aí em fusão com outras consciências e se tornando uma consciência só. Mas isso é só uma teoria, a gente também não tem comprovação. Você tá falando da amônada, não é? Então, a da amônada diz que a gente veio de um ser único e foi fazendo uma subdivisão. Existe a Emily, existe o Fernando, existe a Maria e todos os seres vivos hoje. E que quando a gente for evoluindo, a ideia é voltar para esse ser único, né? Pra amônada também. Então, somos parte da mesma coisa. Da mesma forma que a subpersonalidade ou a personalidade também faz parte do mesmo ser. Então, quando ele desencarna, ele começa também a voltar para a própria essência. Isso, na verdade, é um conceito hindu de Brahman, que foi se dividindo e tal. Não sei se isso faz muito sentido ou não, mas é uma coisa a ser estudada. Mais uma das teorias aí, né? Vamos para a segunda pergunta da Maria, que é: se uma personalidade se rebela e não aceita o desencarne, o que acontece? Autores vão dizer que pode acontecer de uma personalidade se rebelar e autores vão dizer que não. Vou dar a minha opinião. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que uma personalidade tenha força para se rebelar ao ponto de travar a sua trilha no mundo espiritual. Não acredito nisso. Você pode ficar doente no plano espiritual, depressivo no plano espiritual, você pode ficar amuado num canto. De repente você desencarnou, você olha para tudo que fala assim, eu preciso de um tempo e vai vagar e vai fazer alguma coisa dentro do seu livre-arbítrio e dentro do que é possível. Porque nem tudo é possível quando você desencarna por conta da sua condição vibracional e da sua condição de compreender o plano espiritual. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas na ótica que foi escrita aqui, o que eu entendi, dá a impressão de que tá perguntando, por exemplo, se um ser vivente morre e uma personalidade desse ser que estava vivo se rebela com aquela morte, se aquilo interferiria em alguma coisa. Na minha ótica, nenhuma, porque não faria a menor diferença. Inclusive, eu acho que não faria nem diferença na questão vibracional daquele ser. Não faria diferença nem se ele seria enviado por algum lugar, porque na nossa
perspectiva, o ser, por exemplo, vai para um umbral ou não, com base na situação vibracional dele. Então, eu acho que nem nisso interferiria, porque na minha ótica, o ser que estava vivendo é o que comanda toda aquela energia. Então, na minha ótica, nenhuma. Mas pode acontecer o seguinte, ó, se a gente encarar a personalidade como um recalque, segundo Freud, ou como uma persona, segundo Jung, isso faz com que o todo, se ela for forte o bastante, se esse recalque for forte o bastante, pode desestruturar o todo, e aí sim, vibracionalmente falando, quando você desencarna, você pode, de repente, experimentar situações desagradáveis. Nesse sentido, acredito que pode acontecer. Não da personalidade se rebelar como se fosse um outro ser dentro de você que se rebela. Porque se a gente pega o livro da Sibyl, por exemplo, tinha 17 personalidades cujo nome era Sibyl. E aí foi descoberto que foi uma invenção da psiquiatra. Não aconteceu propriamente dito. Então, a personalidade é uma coisa que talvez seja muito difícil da gente compreender. Bom, em termos psicanalíticos freudianos, não conheço nenhuma obra do Freud que vai abordar a questão da personalidade dessa forma, de ser como se fosse um ser análogo à própria pessoa. Eu acho que talvez o que se aproxima um pouco, talvez seja o caso mais famoso do Freud, que é o caso Ana O. E também tem um caso de um doente dos nervos, que é o caso Schereber, mas aí é o caso de uma esquizofrenia, que é diferente, né? Então, assim, se o cara é esquizofrênico, no sentido de uma perturbação da ordem, e aí a gente tem que falar sobre o Lacan vai falar sobre a inscrição do nome do pai, a gente não tá falando de uma questão espiritual, a gente tá falando de fato de uma questão mal elaborada na infância. Isso é possível. Quando a pessoa desencarna nessa condição, talvez de fato ela fique perdida, porque ela vai ficar perdida aqui também. Se você pegar um esquizofrênico, não tratar ele, não medicar e deixar ele na rua, ele vai virar um mendigo de rua. Ele não vai ter condições de trabalhar, de exercer um trabalho. Essa persona, ou essa pessoa, no caso, quando ela desencarnar, se deixar ela sozinha, ela vai continuar doente, ela vai continuar também vagando pelo umbral, ela vai continuar vagando, porque ela não vai ter vibração suficiente de repente, alcançar um nível vibracional um pouco melhor. Então, se for nesse aspecto a pergunta, acredito que faça sentido, sim. Se a gente encarar a personalidade como uma pessoa doente, como uma pessoa que tem um recalque, que tá doente. Aí, ok, vibracionalmente falando, de fato pode acontecer. Eu acho que faz muito sentido a gente olhar em todas as óticas, porque quando a gente faz um tratamento apométrico ou espiritual, a gente sempre tem que lembrar, né, de olhar primeiro a saúde física da pessoa, porque somos seres que estão aqui encarnados, e depois a gente olha a parte espiritual. Então é sempre legal fazer esse paralelo. Então vamos para a terceira pergunta da Maria. Pode uma personalidade ficar separada do espírito desencarnado? Não, de novo, vai ter autores que vão falar que sim, autores vão falar que não, e a gente precisa tomar muito cuidado com o estudo das subpersonalidades e personalidades, principalmente no eixo espiritualista, porque a gente vê umas abobrinhas absurdas que pra mim beira a loucura. Então, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. A gente tem que pensar no Freud, pensar no Lacan, pensar talvez no Jung, pensar talvez em outras pessoas, outros autores aí que fizeram uma diferença e que estudaram isso em vida, estudaram isso em pessoas reais. Então, assim, na minha opinião, é óbvio que não, porque a personalidade, ela faz parte de um ser. Se você tem uma personalidade destacada daquele ser, então ela é outro ser. Então ela é uma outra pessoa. Porque, assim, literalmente, pode uma personalidade ficar separada do espírito desencarnado? Não. Eu concordo. Eu também acho que não faz sentido nenhum. Não tem nem como... Primeiro, assim, quem diria que isso acontece? Primeiro que não tem nem como provar. Segundo que é uma coisa... Todos esses estudos são coisas recentes, são novas, né? Então, assim, a gente ouve muita abobrinha por aí, muito diz que me diz, mas a gente precisa ter muito pé no chão pra trabalhar com espiritualidade, com certeza. E ter muita consciência, né? Antes de fazer e falar qualquer coisa. Então, com certeza, eu acredito no que você tá falando. Olha, eu acho que pra elucidar essa questão, me deu uma ideia aqui agora de a gente ler uma página do livro da Goécia Ilustrada de Aleister Crowley, porque a Goécia, ele tinha esse sentido, né? Autores vão dizer que os 72 demônios da Goécia são uma evocação de subpersonalidades suas, que são evocadas no sentido de você fazer um trato com ela pra ela te deixar em paz. Não é que elas existam fora do corpo, elas fazem parte do condomínio. Não é que elas se dividem e vão viver as suas vidas por aí, não. A subpersonalidade faz parte do ser, do todo. O livro diz isso, inclusive. E existe também as pessoas que acreditam que, de fato, quando você evoca eu não gosto de usar a palavra demônio da Goécia,
Mas enfim, vamos deixar essa palavra. Demônio, vamos pensar no demônio em grego, que significa espírito, sem conotação boa ou ruim. Mas quando as pessoas evocam os demônios da Goécia, que são os 72, eles evocam geralmente pra fazer algum tipo de trato, no sentido de grana, geralmente dinheiro, né? Geralmente as pessoas evocam por dinheiro ou poder. Quero me tornar um mago melhor. Mas, na Goécia Ilustrada de Aleister Crowley, tem uma passagem do livro que diz sobre a evocação de uma forma um pouco diferente. Bom, antes de eu ler o livro, eu vou dar uma resumida na história. É o seguinte, o autor do livro, cujo nome é... Ó o barulhinho do livro. O nome é Christopher S. Hyant, PhD. Ele tá com um problema financeiro na década de 70, se eu não me engano. Eu já li esse livro faz muito tempo atrás, a gente leu junto, lembra? Faz um tempinho. Ele tá todo ferrado, ele não tá conseguindo pagar o aluguel dele, ele tem filho, família e tal, e ele tá bem ferrado. Ele já era magista, praticante há bastante tempo. E aí ele pergunta pra mestre dele, dizendo, eu vou evocar um dos demônios da Goécia e tal, e ela diz, não faça isso, orienta ele a não fazer. Mas ele passa por cima e ele fala, bom, quero trilhar meu próprio caminho, vou fazer. Então ele resolve evocar o Orobas. Na demonologia, Orobas é um poderoso grande príncipe do inferno, tendo 20 legiões de demônios sob o seu controle. Ele supostamente dá respostas verdadeiras sobre coisas passadas, sobre o presente e sobre o futuro, a divindade e da criação do mundo. Ele também confere dignidades e prelazias e favorece amigos e inimigos. Orobas é fiel ao bruxo. Não permite que qualquer espírito tente e não engane ninguém. Ele é descrito como um cavalo que se transforma em homem sobre o pedido do magista. Dizem que o Orobas é um dos mais fáceis de evocar. Então, ele faz evocação, ele faz um ritual de banimento. Primeiro, ele fica lá tentando evocar e não consegue. O demônio não aparece pra ele, porque ele tá tudo paramentado, vestido, tem todo um esquema. Não vou narrar aqui porque demora muito, enfim. E aí ele fica xingando e blasfemando, falando, você não é nada, não sei o que e tal. E de repente o Orobas aparece no triângulo. Então ele diz assim, ele estava no triângulo. Eu não o via com os meus olhos como um desenho animado, um holograma. Eu o via como alguém que vê uma ideia, como se fosse projetado na parte interna, de trás do meu crânio. Um pequeno cavalo, com grandes olhos tristes, me olhando como um animal de rebanho maltratado. Eu agora me sentia autoconsciente, quase envergonhado. Sua presença era tão objetivamente perceptível quanto se outro ser consciente estivesse diante de mim. Um ser com uma existência e sentimentos independentes. Eu também percebia que ele, inquestionavelmente, se ressentia por estar confinado no triângulo. Fiquei tão atordoado que por um momento esqueci de tudo. Perdi completamente minha atitude de indignação superior. Agora eu temia ser incapaz de controlar a situação. Enquanto eu olhar para o triângulo com toda a minha vontade concentrada, pensei, permanecerei no controle. Assim que esse pensamento cruzou minha mente, uma gota de suor escorreu na minha sobrancelha e aí ele vai contando. Só uma curiosidade, é engraçado porque ele passa umas paradas na testa, você lembra? Lembro, a ritualística, ela é toda detalhada, né? Precisa, de várias coisas, incensos específicos, óleos. E aí ele precisa passar um óleo, acho que se eu não me engano, de canela com sei lá o quê. E aí, como ele fica lá horas xingando pra fazer a ritualística, num quarto fechado, ele conta que começa a ficar super calor, e aí ele começa a suar, e aí esse óleo escorre pra dentro do olho dele, começa a arder, enfim, é bem engraçado essa parte. E aí o Orobas pergunta pra ele, fala assim, só um burro passaria isso na testa com esse calor que tá aqui agora. É, porque na verdade ele começa a falar que foi ele, né, que fez isso com o olho dele. Aí ele fala, na verdade, você, né, que é burro. Depois, no livro, ele traz, dizendo que talvez, de fato, o Orobas nada mais era do que uma manifestação da personalidade dele dentro do triângulo, e ele conseguiu resolver aquela parte da personalidade dele. Talvez seja uma persona que boicotava ele, ou seja, ele mesmo. Então ele destacou a personalidade dele, colocou ali no triângulo, resolveu com a personalidade dele, depois começa a acontecer logo de imediato. Lembra? Eu quero tantos mil em uma semana, lembra? No outro dia parece que apareceu um cara do nada e deu um carro de presente pra ele, porque ele precisava viajar, era um autor que precisava viajar, falou, eu vou ficar fora dos Estados Unidos muito tempo, toma meu carro é seu, só me leva no aeroporto e pode ficar com o carro. Ele apareceu no mesmo dia, na verdade, foram algumas horas depois, acho que 2 ou 3 horas depois da ritualística. Era um amigo dele de muito tempo que não aparecia, ligou pra ele e aí aconteceu tudo isso. Talvez dê a impressão que a gente está incentivando vocês a evocarem. E eu acho que se vocês quiserem evocar, estudem a Goécia e faça por vocês mesmos. Conta e risco de cada um. Conta e risco de cada um. A gente só tá contando aqui uma coisa que eu acho que cabe muito bem nessa questão das personas. A próxima pergunta é da Fátima, de São Paulo, que é a seguinte.
Fui tratada em apometria sobre um problema pessoal e o problema persiste. O que pode ter acontecido? Fátima, é complexo, né, de responder, mas podem ter sido muitas coisas. Desde um tratamento não executado corretamente, de repente ainda o trabalho ainda tá reverberando, né, você não deu muitos detalhes. Quanto tempo faz que você fez esse tratamento? Se for recente, dependendo da complexidade, ele ainda está acontecendo, né? Se a gente pensar que, às vezes, quando tá no âmbito espiritual para vir pro físico, demora-se ainda um tempo para acontecer, então pode ser isso também. Inúmeros fatores. Pode ser também que o problema não seja resolvido em apenas uma única vez. Talvez você vai ter que voltar algumas vezes. Tem que ver o que foi dito lá para você. Mas a gente tá lotado de lugares que não fazem um bom trabalho, estão ainda no aprendizado, e é normal, mas o trabalho não fica 100% e acaba que não teve uma efetividade. Tem muita gente que se isenta um pouco dessa questão, né? Quando você vai procurar uma casa de apometria, basicamente eles estão dizendo o seguinte pra você, ó, se não funcionar, o problema é seu. Você não fez a lição de casa, você não fez o dever de casa, isso é muito complicado. Então, assim, a gente acaba não tendo muito parâmetro. O que a gente aconselha, então, é fazer uma análise com base em todas essas informações que a gente trouxe. Se você tiver a possibilidade de entrar em contato nessa casa aí que você fez o tratamento, seria bacana dar uma conversada com a dirigência, ver o que eles te trazem com relação a esse questionamento. E dependendo, se você se sentir confiável, né? Se você confia ainda nesse local, de repente marcar um retorno ou procurar um tratamento num segundo local, né? Às vezes tem coisa que é melhor ir pra Umbanda, né? Umbanda às vezes resolve mais rápido, talvez. Não sei. Eu adoro Umbanda para algumas questões. Eu acho que um não isenta o outro, sabe? Eu acho que às vezes um trabalho conciliado é muito interessante e pode ser impressão minha, tá? Mas tenho a sensação de que às vezes casas umbandistas, elas são mais acolhedoras no sentido de ter mais abertura, sabe? Para uma troca, quando a pessoa de repente sente exatamente isso que você trouxe. Às vezes alguma casa apométrica, já vi algumas retaliações, sabe? Quando a pessoa vem com questionamento e a pessoa fala exatamente o que o Fernando trouxe. Às vezes não é bem assim, sabe? Tem algumas casas que são mais duras, né? Você precisa fazer terapia, você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa assado, você precisa, de alguma forma, resolver isso, resolver, e cada um tem seu tempo, né? Não dá pra gente falar, daqui um mês tá resolvido, daqui 6 meses tá resolvido, porque a apometria, você precisa entender que ela não é comprovada 100% a eficácia dela, e nós não temos como medir esta eficácia da apometria. Eu já vi trabalhos apométricos serem feitos de formas incríveis, que tiveram eficácias maravilhosas, e já vi outros completos desastres. Mas aí a gente tá entrando até em outro âmbito, né? Tem mais a ver, às vezes, com a própria dirigência, coordenação, do que com a própria apometria mesmo, né? Mas aí é minha opinião e a gente vai entrar num outro fator. Agora a gente vai responder a pergunta do Joel de São Paulo. As entidades podem ver os aparelhos parasitas? Podem. Elas estão no lado espiritual, os aparelhos também. E eu diria mais, né? Eu diria que os médiuns clarividentes também. Existem alguns aparelhos que não são detectados pelo plano espiritual. Existem alguns aparelhos que se camuflam muito bem no campo áurico do consulente. Talvez os Exus, ou enfim, as pombagiras, ou os baianos, qualquer tipo de entidade que trabalha aí tanto na Umbanda quanto na apometria, ou até entidades que trabalham no centro espírita. Talvez às vezes eles não tenham condições de ver por conta da sua própria condição totalmente desequilibrada. Então, quando um consulente vai procurar um tratamento e ele está totalmente desequilibrado, talvez a entidade não tenha condições de perceber aquele aparelho parasita no meio daquele bololô que tá lá, entendeu? É como se existisse tanta camuflagem em cima que você precisa tirar tudo que tá por cima para você começar a olhar o que tá embaixo. E também tem os aparelhos parasitas que são de alta tecnologia, eles estão sempre evoluindo também, né? Então eles vão tentando fazer tecnologias cada vez mais imperceptíveis, tecnologias diferentes, exatamente para passar despercebido também, né? As entidades podem ver os aparelhos parasitas? Sim, elas podem ver, desde que o consulente esteja um pouquinho mais limpo, né? Esteja um pouquinho melhor do que o próprio aparelho parasita. Próxima pergunta é da Cléo de São Paulo.
Já passei em diversos lugares, tanto com apometria quanto em centros de Umbanda. Da última vez, a entidade me disse que meus problemas são devido a uma dívida de vida passada. Será que todos os nossos problemas são de vidas passadas? E para esse tipo de problema não há solução? A minha opinião é a que minimamente os seus problemas são de vidas passadas. Nós não temos tantas encarnações aqui, a grande maioria de nós. Então, eu não acredito nessa coisa que se prega, que nós reencarnamos aqui 50, 100 vezes. É só fazer conta. Inclusive, o Laércio, ele tem uma palestra, eu vou deixar na descrição, que ele fala sobre a reencarnação. Ele faz uma conta super interessante que ele diz, não dá tempo da pessoa reencarnar aqui 200 vezes, 300 vezes, não tem condições disso. Então, você não reencarnou aqui tantas vezes. E aí, o que acontece? A Igreja Católica, que é o berço da religião aqui no Brasil, eles, de alguma forma, fizeram como se fosse uma lavagem cerebral nos nossos pais, nos nossos avós e por aí vai. Então, sempre tem que ter dívida. Você tem sempre que ser o culpado. Quando você ajoelha e pede pra Deus, você tem que ajoelhar, se humilhar pra Deus e assim por diante. Então, a gente precisa ter uma certa cautela com isso, porque senão o umbral vira o purgatório, né? Os magos negros e os dragões viram Satã. Jesus Cristo é o comandante do planeta, do universo, e aí amor crístico. Não é bem assim que funciona. A espiritualidade, então, virou o novo catolicismo. Praticamente, porque quando você pega os dragões e os magos negros, eles são Satã, né? Eles são Satanás, eles são o opositor às forças crísticas. O umbral virou o purgatório. Essa visão cristã disso tudo é uma visão, na minha opinião, bem ruim e limitadora, principalmente para nossa consciência. Quando você pega hinduísmo, budismo, você não tem essas questões limitadoras, você não tem o bicho-papão, o problema sempre é você, então acho que fica mais fácil de você resolver certas questões com você mesmo, consigo mesmo, né? Buscando diversas técnicas de meditação ou de outras coisas para se resolver. Pode acontecer, e no seu caso pode ser de fato, né? Segundo a sua pergunta, pode ser de fato. Não dá para saber do seu caso específico, a não ser que, por exemplo, se você fosse atendido pela gente e fosse atendido por alguma das nossas entidades. Aí talvez seria diferente, porque a gente ia ter uma visão melhor da coisa. Vendo você falar assim superficialmente, né? Uma pergunta superficial e uma pergunta curiosa e muito pertinente e super interessante. Eu, particularmente, eu tenho uma visão diferente dessa questão. Nem tudo é vidas passadas e raramente vai ser vidas passadas. Os médiums, em geral, colocam como vidas passadas porque eles foram ensinados assim, por conta do kardecismo, por conta do catolicismo embutido ao kardecismo no Brasil. Eles não têm outra visão a não ser essa. Falta literatura para esses médiums. Não tô dizendo que eles são ruins, não é isso, mas é que falta literatura por conta de que não é tradicional do Brasil, né, da nossa origem. É mais tradicional você ligar essas coisas às questões relacionadas à Bíblia e relacionadas ao cristianismo. Então, quando você pega, por exemplo, o Guardião da Meia-Noite lá do Rubens Saraceni, você vê que o Guardião e que toda a questão voltada para a vida espiritual é com base cristã. Quando você pega, por exemplo, os livros do Robson Pinheiro, todos voltados para questões cristãs. Tanto é que ele chama de amor crístico e que Cristo é isso, Cristo é aquilo. Eu tenho uma opinião completamente diferente disso. Não acho que Cristo nem esteja aqui mais. Acho que já era, já foi para outro lugar, já tá fazendo outras coisas. A gente tem que aprender a conviver sozinho. Eu sei que é difícil a gente tá andando nesse mundão aqui e pensar assim, puta, não tem um Deus, de repente, me cuidando. Então, tem as entidades que trabalham com você, mas até a página 2 também, né? Porque faz parte da sua trajetória neste plano, faz parte da sua vida neste plano, trilhar um caminho cujo esse caminho seja aprendizado para você e não somente para as entidades ou somente para situações envolvidas de vidas passadas ou não. Eu acho que eu tenho mais ou menos uma ótica parecida com a do Fernando. Estranhamente, eu acho que em algum momento, em loucura, aceitei e quis passar por uma experiência como essa vida aqui. Acho que foi, de certa forma, uma escolha por algum motivo. Só que quando a gente vem pra cá, a gente tá com uma visão, uma ótica um pouco mais restrita e a gente fica talvez com essa visão, né? Nossa, por que eu escolhi isso? Ou por que eu tô passando por isso? Então, talvez a gente fica com essa desculpa de ser um karma, porque a gente terceiriza a culpa. É muito mais fácil, né, de carregar quando a gente consegue falar que, olha, não tenho controle sobre isso que tá acontecendo. Então, é muito mais fácil de eu falar que é a vida, né, que tá trazendo isso e que a culpa não é minha. Mas, na verdade, na minha ótica, é uma escolha que foi feita antes de vir pra cá. Acho que quanto antes você tiver essa consciência, essa ótica, você transcende isso e você acaba, sabe, tipo, superando e resolvendo essa questão e evoluindo e subindo outros degraus. E é mais simples, né, de passar pela vida. Continuando a pergunta da Cleo, supondo que seja detectado lá um problema de vida passada, Fernanda, pra você, esse problema tem solução?
tem como resolver? Eu acho que tem solução até o plano espiritual dizer que tem, né? A gente não vai ter como mensurar isso, porque pode ser que às vezes, de fato, tem aí uma certa dívida, digamos assim, entre aspas, com alguma pessoa que de repente você matou, com alguma pessoa que de repente você fez algum mal numa outra vida. E aí talvez esse espírito esteja te perseguindo. Aí fica nas mãos desse espírito, entendeu? Desse espírito te perdoar ou não. Se de repente ele fala, não, beleza, eu perdoo ela, tá tudo certo, e eu quero tratamento, ele vai pra um tratamento, ele te perdoou, vocês se abraçaram e foram felizes para sempre. Às vezes ele vai falar, não, eu não vou perdoar ela, e eu vou continuar perseguindo ela e tal. Ele tem o direito de perseguir e você tem o direito de se defender. Então você vai ter que entrar pra espiritualidade, compreender algumas questões pra se defender desse tipo de ataque. Simples assim, né? E aí é que faz a natureza do mago. A natureza do mago, ela é buscar conhecimento pra se defender dessas questões e ter uma vida livre. Livre do quê? De perseguições espirituais, livre da roda do karma, livre de toda essa questão. Então, como que você vai sair disso? Se tem solução? Tem solução. Mas existem casos que acabam que você não pode fazer muita coisa. Eu lembro de um caso de que o cara tinha uma empresa, o filho dele estava sendo todo ferrado por uma entidade, a entidade estava atacando a família do cara. E o cara era dono de uma empresa X, e aí, resumindo o tratamento dele, a entidade disse, querido, você tem uma opção, larga a sua empresa, larga o seu sócio, manda todo mundo a merda, vai vender coco na praia. Ele levantou, ele falou, não, eu não tô disposto a fazer isso. Ah, então o fim do tratamento pra você, querido. E aí ele levantou e foi embora. Vai melhorar a questão com os filhos? Não. Vai piorar? Com certeza. Ou a não ser que ele vai buscar caminhos, aprender a se defender dessas questões. Também existe essa possibilidade, que eu me lembro que a entidade não deu muito essa possibilidade pra ele. Se a entidade não deu, é porque não existe? Não. A entidade não deu porque a entidade só falou, bom, o cara não vai atrás de buscar mesmo, então já vou dar a parte mais fácil pra ele. Ele não quis, não foi vender coco na praia, não foi fazer outras coisas, preferiu ficar na empresa por conta do dinheiro, então ele fez uma escolha. A escolha foi a grana. A escolha foi o poder, foi a grana, porque ele ganhava muita grana nessa empresa. Então ele tem a escolha dele. A escolha foi essa. Então assim, tem solução? Tem, só que às vezes a gente não está disposto a ir pelo caminho da solução. E é foda mesmo. Eu, no lugar desse cara, eu também não iria. Eu ia olhar e falar, o quê? Você acha que eu vou acreditar num bando de louco que tá aqui incorporando as coisas aqui na minha frente? Eu, no lugar dele, na situação dele, cético do jeito que aquele cara era, eu ia falar, mas gente, vocês estão muito loucos. Jamais vou trocar meu salário de 50 mil por mês por conta de possível ataque energético de um espírito na minha família. Então, queridos, adeus, não vou fazer. Eu, no lugar do cara, não faria. Isso me lembra muito uma passagem de Marcos 10:21 que diz o seguinte: E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terá o tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Então, isso é muito difícil de fazer, né? Não é qualquer um que tem coragem de pegar e seguir o caminho espiritual, né? O que Jesus estava querendo dizer aqui provavelmente era justamente isso. Jesus não estava dizendo, você é ricão, tem que ser pobre todo ferrado. A igreja coloca, né? Como pro cara ser pobre e ferrado, né? Que você tem que ser humilde, você tem que dar tudo pra igreja, né? O pastor ou o padre, ele vai falar pra você, tá vendo? Jesus aqui tá falando pra você vender tudo que você tem pra igreja, doa pros pobres, mas é melhor você doar pra igreja, porque a igreja vai poder usar melhor para a obra do Senhor e blá blá blá. Mas na verdade não é nada disso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, querido, o que falta para você é você desapegar dessas questões materiais e me seguir. Me seguir é seguir o caminho espiritual, né? Então eu acho que para esse cara foi isso que aconteceu ali. A espiritualidade diz, querido, tem um jeito de você se livrar desse espírito que tá te enchendo o saco, zoando teu filho, tua família, tua esposa e blá blá blá. Faz o seguinte, para de trabalhar nessa empresa que está te dando 50 conto por mês, desapega disso e vai fazer outra coisa, vem pro caminho espiritual que isso aí vai se resolver. Talvez seja isso, entende? E ele escolheu não pegar a solução, né? Ficar onde ele estava. Então, talvez estava confortável desse jeito. Foi uma escolha, né? Então, às vezes a gente escolhe não pegar as soluções. E tudo bem, né? Faz parte. Mas aí a gente precisa ter essa visão que a gente tá falando aqui, né? De que são escolhas e que nem tudo tem a ver com vidas passadas. Então é isso, gente. Olha, se vocês quiserem, por favor, mandem lá um e-mail no outroolharespiritual@gmail.com, que a gente vai responder as perguntas de todo mundo. E se a gente não souber, é legal, porque a gente pesquisa para poder trazer para você uma informação interessante. Por favor, compartilhe o nosso podcast para aquelas pessoas que queiram ter um outro olhar em relação à espiritualidade ou que queiram aprender um pouquinho mais de espiritualidade com a gente. Nós também estamos sempre aprendendo. Eu e a Emily, a gente vive lendo e discutindo
discutindo e debatendo. Dá a impressão aqui no podcast que a gente tem praticamente as mesmas ideias, mas não é bem assim. A gente debate muito pra trazer alguma coisa legal pra vocês. Tem coisa que a Emily concorda, tem coisa que ela não concorda, tem coisa que eu concordo com ela, tem coisa que eu discordo dela. Ah, bom, eu achei que você ia me deixar com essa figura aqui do contra. Então, beleza, gente. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Um beijo, gente. Até a próxima. Outro olhar.